O suicídio assistido é uma modalidade de eutanásia, que vem do grego eu mais thanatos, com significado de boa morte. É uma forma de proporcionar uma morte sem dor a um indivíduo afligido por alguma doença, geralmente sem cura, e causadora de grande dor e sofrimento. No caso específico do suicídio assistido, o próprio paciente é quem coloca fim à própria vida, costumeiramente com o auxílio de algum profissional de saúde, utilizando-se de alguma droga fatal ou medicamento em alta quantidade que possa tirar a vida sem causar dor ao paciente. No Brasil, o suicídio assistido, ou qualquer forma de eutanásia, é criminalizada pela lei, baseando-se no princípio de que a vida seria um bem indisponível. O artigo 121, parágrafo 1º do Código Penal brasileiro, trata a eutanásia como um homicídio privilegiado, que acaba gerando redução na pena daquele que auxiliou à prática. Geralmente, se associa esse posicionamento da lei brasileira como algo herdado da forte religiosidade cultural presente no Brasil, principalmente cristã, onde o suicídio é tratado como pecado por algumas vertentes. Em alguns países é permitido a prática do suicídio assistido. Entretanto, na maioria deles só pode para pacientes, né, que são pessoas que estão doentes numa situação terminal. A pessoa tem que estar numa situação bem crítica mesmo para estar podendo solicitar tal suicídio. Na cidade de Oregon, que fica nos Estados Unidos, a prática é permitida desde 1994. E para ser aceita, a pessoa tem que estar com a doença terminal e o médico deve certificar que realmente a doença é terminal. O pedido tem que ser de forma voluntária pelo paciente e ele deverá estar consciente, né? Ele tem que estar ciente, capaz do que ele está fazendo. E deve morar na cidade de Oregon. Outras cidades dos Estados Unidos que é permitida é Washington desde 2008, Montana desde 2009, Vermont desde 2013 e a Califórnia desde 2015. E eles também são feitos por pessoas que estão com doença terminal. Outro lugar que é permitido tal prática é na Suíça. Lá é desde 1941 e muitas pessoas vão para a capital para abreviar sua vida. Tal prática constitui-se institucionalizada, configurando-se pela injeção de uma única dosagem e é conhecido como um turismo assistido, ou seja, várias pessoas de outros países vão para a Suíça para ter essa injeção aplicada, né, para poder dar fim à sua vida. Na Holanda também é permitido tal prática, conforme igual é na Suíça. Outras pessoas de outros países vão para lá para poder fazer essa prática. E na Holanda também, crianças a partir de 12 anos já têm essa permissão para solicitar o suicídio assistido, desde que os seus pais estejam de pleno acordo, né, e assinem um documento de responsabilidade. Outro país é o Canadá, que é liberado desde 2006 e a prática do suicídio também tem que ser por doentes que estejam em caso terminal. A doença precisa estar avançada e o médico precisa de 2 médicos para avaliar o pedido para realizar a aprovação. Essas são algumas cidades que é permitido o suicídio assistido. Ao pensarmos sobre a autonomia do corpo e sobre o suicídio assistido, é comum que se relacione o tema com a teoria libertária. Também conhecida como libertarismo ou libertarianismo, é uma teoria moral e político-filosófico-econômica que defende uma noção de liberdade total, baseada em princípios econômicos e de propriedade e uma aversão ao poder estatal. Seus principais teóricos são o austríaco Friedrich Hayek, que aborda bastante a questão da liberdade econômica, o americano Milton Friedman, que argumenta sobre as supostas infrações da liberdade individual feitas pela atividade estatal. Outro filósofo que abordou as bases da teoria libertária foi o também americano Robert Nozick, em sua obra Anarchy, State and Utopia, de 1974, onde estabelece a visão de que os direitos defendidos pelo libertarismo são direitos naturais do ser humano
e inerentes a cada indivíduo. A teoria libertária fala sobre a liberdade do ser humano a fazer suas escolhas. Uma visão libertária é que eles são contra as leis que protegem as pessoas contra si mesmas, por violar o direito do indivíduo em decidir os riscos que eles próprios querem assumir. Entende-se que a teoria libertária não é contra o suicídio assistido, pois eles defendem que as pessoas fazem do seu corpo o que bem entender. Se eles defendem que as pessoas têm o direito de escolher o que eles querem, também vão ter o direito de continuar com sua própria vida ou não. Agora abordaremos nossa opinião pessoal sobre a conclusão da teoria libertária. No meu ponto de vista, a análise feita no que tange ao suicídio assistido e à eutanásia é problemática em sua argumentação. Me parece claro que uma pessoa que esteja vivenciando um momento de extremo sofrimento, do qual não há nenhuma possibilidade de sair, pode e deve ter o direito de colocar um fim ao mesmo, e deve ser auxiliada por alguém com conhecimento e experiência para tornar esse processo mais pacífico e confortável. Porém, a propriedade sobre a própria vida não é o que deveria gerar esse direito. É evidente que cada ser humano tem propriedade sobre sua vida e pode resolver tirá-la a qualquer momento, mas o suicídio assistido não é sobre isso. O suicídio assistido é sobre passar essa responsabilidade para outra pessoa, que o faz não porque o outro decidiu abrir mão de uma propriedade, mas sim porque no momento em que se encontra, a incerteza da morte é mais esperançosa do que a insistência em um estágio que só causa dor e sofrimento. Nos outros casos, em pessoas saudáveis ou com esperança de cura e tratamento, a ideia da possibilidade de se permitir que alguém auxilie outro a tirar a própria vida é impensável. E isso não se dá por algum romantismo de que a vida é sempre uma escolha melhor, ou algum pensamento voltado à religião de que a vida é sagrada. Essa resposta se dá pelo simples fato de que tanto o indivíduo praticante do auxílio como o próprio suicida nunca poderão saber naquele momento se a morte é a resposta para seja qual for o motivo que atentou o segundo a requerer ajuda para essa tarefa. E como um indivíduo externo a essa situação e possuidor de uma ignorância a respeito da própria situação que não pode ser esclarecida nem pelo pivô central do tema, o suicida, a atitude que mais se encaixaria com uma mínima concepção de ética humanitária seria a de auxiliá-lo, não com o suicídio assistido, mas sim em entender ou superar essa questão, levando a pelo menos uma decisão mais acertada de algo que não é possível haver volta. Agora eu vou falar sobre a minha opinião a respeito do assunto. Não deveria existir o suicídio assistido, deveria ser uma prática ilegal. Pois além dela ferir o princípio da vida, eu acredito que não tá na mão de ninguém decidir se você quer continuar com sua vida ou não. Essa escolha é Deus quem faz. É Deus que decide se tá na hora da gente morrer ou não. Mesmo que a pessoa possa estar numa situação difícil, numa doença terminal, a gente sempre tem que ter esperança que essa pessoa vai melhorar. Porque se você não acredita na sua própria vida, tem quem acredita. A sua família não iria querer saber que você quis tirar a sua própria vida. Porque quem tá do lado de fora de um quarto de hospital tá lá orando, pedindo a Deus para a pessoa sair de lá com vida. E a esperança nunca pode morrer. A gente pode estar ruim hoje, mas amanhã pode estar melhor. E a pessoa numa situação de doença terminal, ela não tá 100% capaz de decidir. Igual em alguns países é permitido o paciente em caso terminal querer tirar sua própria vida, mas tem que estar consciente, né? Capaz. Eu acredito que uma pessoa que está num estado terminal, ela não está capaz de decidir isso. Ela tá no UTI, ela não tem nenhuma condição física e nem emocional para decidir uma coisa dessa. Por isso eu acho que deveria ser ilegal tal prática. Eu não concordo com isso. A gente tem que ter esperança que as coisas vão melhorar. E se for para pessoa falecer, que faleça de uma forma natural mesmo. Tá doente, né? Com seus próprios problemas de saúde, se for para chegar nessa situação de morrer, vai morrer. Caso contrário, a gente tem que tentar erguer a cabeça, levantar e lutar para sobreviver e não tirar a vida, desistir das coisas. Eu acredito que é ilegal, fere alguns princípios constitucionais e a vida e a morte tá na mão de Deus.